E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre como adicionar objetos no Blender, tá? Remover, como controlar a câmera ali dentro da viewport 3D, né? E os tipos de objetos que a gente vai precisar e esses menus aqui embaixo. Eu já começar a falar sobre essa interface em específico, tá? Essas barras aqui a gente vai falar depois. Então, beleza. Vamos lá. Primeira coisa é que no Blender, como eu já falei, a gente seleciona com o botão direito, né? E assim que o objeto estiver selecionado, você pode deletar apertando o botão Delete do teclado ou apertando X do teclado, tá? Então, como sua mão geralmente vai ficar aqui perto das teclas para usar atalho, o X faz mais sentido, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vou deletar todos os objetos da cena. Beleza. Quando a gente vai adicionar um novo objeto, ele é adicionado no ponto onde o cursor estiver. Então, eu posso vir aqui em Add, nesse menu e adicionar, ou posso apertar Shift A. Então, vamos adicionar um cubo aqui. Então, esse cubo foi adicionado agora no centro. Tá? Se eu tivesse com o cursor aqui, cliquei com o botão esquerdo para ele vir para cá, eu podia adicionar o Monkey. Então, ele foi adicionado ali. Tá? Eu vou voltar com o cursor e a gente vai fazer o seguinte. O que a gente vai precisar são só esses modelos que a gente chama de primitivos, tá? 3D. Esses aqui. Curvas também a gente vai precisar porque pode auxiliar na hora da modelagem, tá? E aí a gente vai ilustrar, até aprendemos a curva de Bezier lá na aula e tal. Essa NURBS aqui, interessante também. Dá um exemplo aqui, se você adicionar. Temos aqui a curva, tá? Mas o resto a gente não precisa se preocupar, porque a gente não vai mexer com gravidade, não vai mexer com iluminação, com nada. Então, basta lembrar que tem que vir aqui nos Mesh e adicionar, tá? Deixa eu sair desse menu. Então, vamos falar agora sobre a câmera. Para mexer na câmera, se você rodar o scroll do mouse, você dá zoom e volta, tá? Só que esse zoom, ele é incremental, tá vendo? Mas esse incremento, ele é adaptativo. Então, se você estiver muito perto do objeto, você não consegue dar muito zoom. Se você estiver muito longe do objeto, o zoom pode ser rápido demais, dependendo do que você está querendo, tá? Deixa eu tentar dar um exemplo disso. Por exemplo, eu estou longe aqui do cubo. Quando eu dou um zoom, esse incremento é grande. Mas quanto mais perto eu vou chegando dele, menos eu vou conseguindo dar zoom, tá vendo? No caso, o zoom está sendo em torno da origem aqui. Então, uma forma de controlar isso você pode segurar o Ctrl, né, e clicar com o scroll. Tá? Aí você consegue fazer esse controle mais suave. Tá? Beleza. Outra coisa é que quando você clica com o scroll sem apertar nada no teclado, tá, você consegue orbitar em volta do objeto. Eu esqueci de ativar o screencast. Beleza. Você consegue orbitar em volta dele. Tá? E uma coisa importante é que ele está orbitando, deixa eu colocar um monkey para cá, ele está orbitando em volta desse objeto, né? Só que mesmo com o monkey selecionado, ele continua orbitando aqui. Por quê? Aí que vem uma coisa importante de falar. Se possível, trabalhem com teclado ABNT2 e alfanumérico, porque tem muito atalho que é feito usando a parte do teclado numérico. Então, o que acontece? Apertando o 5 do teclado do lado esquerdo aqui, né, ele é diferente do 5 do teclado alfanumérico no Blender. Você consegue fazer alguns atalhos. Uma coisa importante, que não está funcionando no meu teclado, mas eu vou mostrar aqui, é que se você apertar o ponto do teclado numérico, ele vai dar zoom no objeto que tiver selecionado. Então, você pode vir aqui em View, tá? Isso aqui mostra que alguns atalhos você consegue só no teclado numérico. A gente vai ver depois alguns, eu vou explicar, porque é importante. Mas a questão do ponto, tá vendo? O ponto do teclado numérico, você dá um zoom aqui. Dado esse zoom, agora sim, você está orbitando em volta do monkey, não mais do cubo. Tá? Então isso é uma forma simples de mudar o ponto pivô da sua câmera, né? A câmera aqui do seu observador. Então beleza. Já deu para entender o básico da câmera, como é que funciona, que é zoom, né? É rotação. E por fim faltou o pan, que é para você arrastar. Basta clicar com o scroll do mouse, mas segurando o Shift. Tá?
você segura o Shift e dá o pan. O Shift, por exemplo, não está aparecendo aqui. Esse plugin, é porque esse plugin não é oficial mais, então se não aparecer alguma coisa, não repararam. Beleza. Feito isso, a gente já tem uma noção básica de câmera, noção de como adicionar objetos, tá? Aqui vocês podem ver alguns comandos para selecionar, tá? Por exemplo, apertando A, você deseleciona tudo se tiver alguma coisa selecionada, e apertando de novo você seleciona tudo na cena, tá? Não precisa apertar Ctrl A nesse caso. O B, você consegue fazer uma seleção em caixa, tá? Caso você queira selecionar, e observe que ele foi adicionando objetos, tá? No Blender, quando você tem um objeto selecionado, se você quiser juntar e selecionar os dois, você segura Shift, não Ctrl. Então você segura o Shift e continua selecionando, que você vai selecionar os objetos ou desselecionar eles. Reparem que tem uma cor diferente entre eles, tá? Um laranja mais claro e um laranja mais escuro. Isso é porque o laranja mais escuro indica que esse objeto também está selecionado, mas o ativo é esse. Então, de acordo com o objeto ativo que você tiver, você vai ter algumas funções diferentes, tá? Então é bom tomar cuidado com isso para evitar problema. Beleza, a questão de seleção aqui tem outros modos, né, conforme for precisando, mas os mais comuns são o box mesmo e o A para selecionar tudo e desselecionar. Ok, a questão do objeto tem algumas transformações que a gente vai ver aqui, mas isso a gente vai deixar para outro vídeo. E aqui vocês podem ver que tem algumas coisas interessantes também. Tem mais coisa aqui para cima, tá? Como a visão em perspectiva ou não. Essa visão em perspectiva ou não é importante para a gente. Eu vou ilustrar isso agora. Apertando Ctrl Alt Shift Q, é um atalho meio grandinho, mas... Mentira, era Ctrl Alt Q só. Você divide em 4 janelas. Essas 4 janelas que a gente tem aqui é o seguinte, olha. Isso daqui é uma visão ortográfica, isso aqui também e isso daqui também. Qual que é a diferença da vista ortográfica para a perspectiva? Apesar da gente ter visto em computação gráfica, talvez alguém ainda não conseguiu visualizar isso, né? O que é interessante é o seguinte, ó. Por exemplo, eu posso pegar, né, esse macaco aqui e vou colocar ele um pouco para o lado. Reparem que na perspectiva, né, o macaco, obviamente, é menor do que o cubo aqui. Mas numa vista ortográfica ele tem o mesmo tamanho. Entendeu? Então aqui, independente da distância onde esse macaco está, né, deixa eu mexer ele aqui, por exemplo, ó, independente de onde eu mexo, chegue mais perto ou não, na vista ortográfica isso não influencia. Só na perspectiva que você vai ter essa noção de profundidade, tá? Então, o número 5 do teclado numérico, você consegue fazer com que alterar entre perspectiva, tá, e projeção ortográfica. Então, aqui temos a de topo, aqui a gente tem a perspectiva, mas eu posso apertar o número 1, né? Deixa eu ver, é o 7. O 7 a gente foi para a vista de topo, só que a vista de topo com perspectiva. Eu posso alterar isso apertando o número 5, e aí ela virou a mesma da de cá, né? Mas eu posso alterar e colocar a perspectiva. Então eu continuo vendo do topo, né? Eu estou com a câmera olhando retinho para baixo, mas agora eu tenho uma noção perspectiva das coisas. Então isso é só para ilustrar a diferença que a gente tem de vista. Apertando Ctrl Alt Q de novo, você volta até a janela, tá? Aqui tem outras coisas importantes também, que é a forma que você vai ver o objeto, tá? Então você pode ver ele em wireframe, que você consegue ver através dele, tá? Sem algoritmo nenhum. E por você não ter que processar isso, ter que colocar de qualquer jeito, esse daqui é a forma mais leve que a gente tem para poder representar. Então, uma cena que você tiver, sei lá, 12 milhões de polígonos, pode ser que seja interessante colocar nesse modo para trabalhar por algum tempo, tá? Bounding Box ainda é mais leve ainda, porque ele pega cada objeto e transforma numa caixa. Então, aquele monkey que a gente estava vendo ficou bem mais simples, tá, para representar. Então, depende do trabalho. Para simulação em partícula, em várias coisas assim, é mais interessante. Beleza, o sólido, que é o que a gente estava. Com textura, caso você já tenha aplicado alguma textura, ela vai aparecer aqui. O material, que a gente não tem também. E renderizando. Essa renderização, mudei o renderizador aqui só para a gente ver.
ela já faz o cálculo de sombra, iluminação e etc. Tá? Mas a gente não vai trabalhar com isso. Esse modo renderizado também pode ser ativado com Shift Z, porque é muito comum você estar trabalhando e ter que alternar. E a gente vai ficar no sólido, por enquanto. Aqui é o ponto pivô, de onde você vai executar as operações. No caso, a maioria do tempo você vai usar o ponto médio, né? A não ser que tenha algum motivo específico e tal. Às vezes é necessário usar os individuais, mas a maior parte do tempo é o médio mesmo. E aqui você consegue mudar o gizmo. Por enquanto a gente não vai preocupar, na parte de transformação a gente vai ver isso, tá? Aí vai ver isso aqui também. Aqui são os layers, que você pode separar em camadas do seu projeto também. E aqui é o snap. O snap, por padrão, ele fica com incremento aqui. Então a gente vai ver nas transformações o que acontece, mas basicamente é que ele movimenta dessa forma, com incrementos, e tem vários outros snaps também. Eu vou falar disso com mais calma depois. E aqui é simplesmente para renderizar um vídeo ou renderizar só uma imagem da cena. Tá? Então, acho que isso já deu para descrever um pouquinho de como funciona a câmera e como adicionar objetos, criar objetos novos aqui. A gente não viu como editar eles ainda, né? Por enquanto só consegue colocar um objeto, não consegue nem movimentar ele, que eu ainda não falei. Mas só de já ter ele na cena, já fica mais fácil para a gente saber como poder mexer com essa viewport, né? Outra coisa é que os atalhos N e T, tá, são para essas barrinhas, mas esses atalhos também podem ser, você não precisa guardar, né? Pode chegar aqui e pegar. Ok, então pessoal, foi um vídeo rápido, bem corrido, mas espero que tenham conseguido entender. No próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre as transformações dos objetos e algumas outras coisas. Então valeu, galera. Falou!